Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro leve, muito gostoso de ler, As Orações Bradshaw, da escritora canadense Rachel Cusk. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Renata. Se você gosta de conteúdo sobre livros, eu te convido para se inscrever aqui no canal. E se você já é um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. A Rachel Cusk é uma escritora de quem eu tenho ouvido falar com alguma frequência pela sua trilogia, né? Esboço, Trânsito e o recém-lançado Mérito. A partir desse burburinho que tem ocorrido desde os lançamentos da trilogia, é que eu fui tomar conhecimento dessa escritora. E posso dizer que fico muito feliz por tê-la conhecido. Se você verificar a ficha de informações deste livro, vai encontrar aqui literatura inglesa e não literatura canadense, porque a Rachel Cusk hoje em dia mora e trabalha na Inglaterra. Enquanto eu lia As Variações Bradshaw, eu me lembrei muito de uma outra escritora canadense a quem eu admiro por demais, mas eu não vou me adiantar aqui, porque falarei dela em breve quando comentar sobre as minhas impressões sobre este livro. E antes que eu me esqueça, já vou falar sobre a edição. Este aqui é publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Fernanda Abreu. A premissa desse livro é até bastante simples. Nós temos aqui um casal central, a Tony e o Thomas, que são pais da Alexa, uma menininha de 8 anos. Desde o nascimento da Alexa, a Tony trabalha em meio período e o Thomas se dedica integralmente à sua carreira. No entanto, em razão de uma proposta de promoção que a Tony recebe, eles decidem inverter esse funcionamento da casa deles. Então, o Thomas pede demissão do seu emprego para ficar com a Alexa e cuidar ali da casa, e a Tony passa então a se dedicar integralmente a essa nova etapa da sua carreira, que lhe requer muito tempo fora de casa. Ao longo do livro, nós percebemos os reflexos dessa mudança de rotina na vida dos dois, também na vida da Alexa, e também como funciona a dinâmica de outros Bradshaw, os dois irmãos do Thomas e os pais deles. É difícil falar exatamente o que seria o enredo deste livro, porque ele é, na verdade, um apanhado de pequenos fragmentos do cotidiano dessas pessoas, sejam elas individualmente, seja pela interação, não só dentro do próprio grupo familiar, né, casal com os filhos, mas também entre estes indivíduos e entre estes grupos. Cada capítulo narra essencialmente um evento ou algum acontecimento específico na vida dessas pessoas. E são sempre ocasiões prosaicas, uma ida ao trabalho, o ato de buscar a criança na escola, uma reunião de família. São coisas muito simples, não existe um grande acontecimento ao longo deste livro. No final existem dois grandes acontecimentos, sim. Mas ao longo do livro, não espere muitas reviravoltas. Alguns dos episódios narrados neste livro, inclusive, ficam inconclusivos. Nós somos apresentados a uma cena, conhecemos alguns personagens e terminamos certos capítulos com aquela impressão de que faltou alguma coisa, faltou algum evento. Mas a Rachel Cusk é muito habilidosa na conclusão destes capítulos e, na verdade, coloca o leitor para pensar sobre o que poderia ter acontecido depois. Falando assim, parece que o livro é desordenado, bagunçado, mas não. É um livro bastante coerente e estes eventos, embora não guardem necessariamente entre si alguma relação, alguma correspondência, seguem o mesmo fio condutor, que é a observação do cotidiano dessas pessoas, desses Bradshaw. Como eu disse, sobre enredo, não dá para falar muito sobre este livro. Então eu já parto aqui para as minhas observações a respeito dele. Eu tive a impressão de estar folheando um álbum de fotografias, em que cada virada de página retratava episódios muito específicos da vida dessas pessoas, mas que, como eu disse, quando analisadas como um todo, fazem muito sentido, são muito coerentes. Eu havia comentado no início do vídeo que o estilo de escrita da Rachel Cusk me lembrou uma escritora de quem eu gosto muito. É a Alice Munro, já laureada, inclusive, com um prêmio Nobel e reconhecida como uma exímia contista. A Alice Munro tem essa capacidade de transformar o cotidiano em histórias extraordinárias. Ela geralmente escolhe um episódio banal, constrói muito bem os seus personagens e direciona a história para algo absolutamente inesperado. A Rachel Cusk me lembrou a Alice Munro justamente por isso, pela habilidade de transformar o cotidiano em matéria-prima para histórias tão interessantes e tão humanas. Embora eu tenha gostado muito dos personagens desse livro e tenha até me afeiçoado bastante a um deles, a figura que mais me chamou a atenção neste livro não foi nenhum dos personagens, e sim o seu narrador. É um narrador em terceira pessoa, onisciente,
porém extremamente mordaz nos seus comentários, nas suas observações. É um narrador muito crítico em relação aos sentimentos e às atitudes, não só dos personagens do livro, mas também de outras pessoas, outros elementos que surgem na história. Esse narrador tece alguns comentários bastante pesados, mas nem por isso menos verdadeiros, sobre o nosso modo de vida e sobre o fato de algumas pessoas simplesmente não terem nenhum propósito definido na vida, sobre essa existência no lugar do bem viver. Mas um dos comentários que ele faz, que eu acho mais interessantes, não é exatamente sobre propósito de vida. Esse narrador, quando vai descrever o local de trabalho da Olga, a inquilina da Tony e do Thomas, diz o seguinte: antes disso, ela limpava a ala dos idosos, os grandes e silenciosos cômodos bem escondidos no labirinto do prédio, onde as janelas não dão para lugar nenhum, apenas para paredes de tijolos, escadas, ou para os dutos e canos do sistema de calefação do hospital. Como se alguém tivesse resolvido que estes velhos não precisavam mais ver o mundo, porque de toda forma estão prestes a deixá-lo. Embora hoje nós estejamos caminhando aí para uma mudança de mentalidade em relação à velhice, ainda é muito forte aquela ideia de que a pessoa mais velha está esperando a morte, que ela não tem mais nada para experimentar na vida, que tudo que ela tinha para viver, ela já viveu. E eu achei essa crítica aqui fenomenal. E quanto aos assuntos familiares, que seriam o principal mote deste livro, olha com que amargura este narrador expõe o desgosto dos pais ou a decepção dos pais com o destino que uma das suas filhas tomou para si. Os pais estão a caminho da casa desta filha e assim diz o narrador sobre a mãe. Surge uma densa atmosfera de amargura e fracasso, que não a dominava desde a última vez em que esteve ali, e isso lhe informa, melhor do que qualquer mapa, que a casa da sua filha está perto. Que desgosto, né? Se até a casa da filha para esses pais emana o fracasso, emana a decepção, imagine o que a própria filha representa para esses pais, não é mesmo? Mas de todo modo, como eu comentei, esse livro tem personagens muito interessantes e por um deles eu me afeiçoei bastante, que foi ao Thomas. Na minha opinião, o Thomas é o grande protagonista deste livro, porque o modo de vida do Thomas incomoda as pessoas ao redor. A ascensão profissional da Tony não é questionada em momento algum. Ela não foi julgada por escolher aceitar essa promoção, mas o Thomas é julgado por deixar o seu emprego para cuidar da filha. Não é dito no livro, tá? O que eu vou dizer agora é uma suposição minha, mas me parece que a família acharia mais aceitável que a Alexa ficasse com uma babá do que ficar com o próprio pai, porque isso significa que este homem não trabalhe fora. Um detalhe no comecinho do livro que já me fez prestar mais atenção no Thomas do que na Tony foi a placa que identifica a sala dela na universidade onde ela trabalha. Está identificada como Antonia Schwann, seu nome de solteira, e não como Antonia Bradshaw. Me pareceu um recurso para manter a Tony até um certo limite à parte do que acontece com os Bradshaw, de fato. É óbvio que isso não tira dela uma participação muito importante na história, até porque o que ela decide sobre a vida dela também impacta na vida do Thomas, que é o seu marido. Mas, de todo modo, os dois estão muito perdidos, aparentemente eles estão despertando de uma vida meio anestesiada, como se eles tivessem não vivido, mas existido de uma forma automatizada, de forma a simplesmente cumprir o que se esperava deles. E o Thomas é quem mais aproveita esta oportunidade de repensar sobre os próprios valores, sobre as suas decisões e até sobre a noção de sucesso que nós atribuímos uns para os outros. Eu não posso deixar de comentar o quanto eu acho genial a escolha do título deste livro. Quando nós estudamos teoria de música, principalmente de música clássica, existe um assunto chamado tema, e dentro de tema também aprendemos sobre variações. Eu vou atropelar toda a técnica aqui, eu vou falar de uma forma muito resumida, mas eu poderia dizer que tema é o conjunto das notas que se repetem numa música e que nos permite identificá-la. Já as variações são modos diferentes de se tocar esta música, seja incluindo algumas outras notas, seja mudando inclusive a velocidade ou o ritmo com que elas são tocadas. E por que tudo isso me entusiasmou quando eu comecei a ler este livro? Porque, em última análise, a gente pode dizer que este livro é sobre família, seria o tema. E as variações seriam a forma como cada uma dessas famílias vive, o seu ritmo próprio, a sua dinâmica interna. Os capítulos reservados ao Thomas e à Tony têm um ritmo mais calmo, compassado, tranquilo, mais introspectivo, porque os dois estão repensando muito as suas decisões e eles têm uma natureza mais calma.
Os capítulos que se passam entre o Howard e a sua esposa são caóticos, barulhentos, repletos de diálogo, de gente que não se entende, de coisas que se perdem, de refeições que não saem no horário. Os filhos repetem esse comportamento dos pais também, são crianças muito agitadas. Até o cachorro do Howard e da Cláudia reflete esse comportamento deles. É um cachorro nervoso, um cachorro muito agitado. Os pais deles aparecem em menor medida, mas ainda assim é possível verificar o ritmo desse casal. Mas apesar de todas essas diferenças, como eu disse, os ritmos dessas famílias são muito diferentes, são as variações do tema família, existe algo comum entre elas. A ausência de momentos de afeto, de carinho e até de vulnerabilidade. Eles não parecem agir como família, como pessoas que contam umas com as outras. Eles parecem mais um agrupamento de pessoas que se acostumou a estar junto. E o único que parece permitir alguma vulnerabilidade é justamente o Thomas, porque ele está nesse processo de descobrimento, de saber quem ele é, e ele está vivenciando, inclusive, as emoções decorrentes de todas as reflexões que ele tem feito ao longo dos seus dias. Falando assim do livro, parece que ele se tornou um dos meus favoritos, né? Mas isso não é verdade. Eu não gostei muito das cenas que conduzem ao final do livro. Não disse que eu não gostei do final, eu não gostei de como se chega a este final. Eu achei que são uns 3 ou 4 capítulos que passam uma impressão muito preconceituosa, que reforça alguns estereótipos. Mas apesar disso, é um livro muito bem escrito. Eu fiquei realmente encantada com a capacidade da Rachel Cusk de extrair coisas tão grandiosas de acontecimentos cotidianos, e pretendo ler outros livros dela justamente porque eu gostei dessa sua sensibilidade. Por conta de alguns acontecimentos aí que não tiram o mérito do livro todo, mas que me deixaram meio decepcionada, não se tornou um dos meus favoritos, mas ainda assim é um livro cuja leitura eu recomendo bastante. É uma leitura muito agradável e que me demandou muito tempo. Eu entrei nas pirações do Thomas e fiquei pensando dias e dias a respeito de tudo que ele dizia ou que o narrador dizia sobre ele. Eu li esse livro com uma amiga, com a Carlene, e eu até atrasei um pouco a discussão do livro justamente porque eu não conseguia concluí-lo, porque eu lia um pouco, parava, ficava pensando na vida. E na minha opinião, esse é o grande mérito deste livro, porque eu realmente gosto de livros que me colocam para pensar sobre a vida, pensar sobre as escolhas, pensar sobre o mundo de uma forma geral. Então está mais do que recomendado As Variações Bradshaw, da Rachel Cusk. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, tchau!